Jesus me ensinou-me a poder. Tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Uma nova vida me deu, no momento em que Ele veio. A morte não o pôde deter. Jesus me ensinou-me a poder. Tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, Ele cura, Ele faz levantar. Só Bom Ele dia. é soberano, igual a Ele não há. Sejam todos bem-vindos. Especialmente chamamos bem-vindos os visitantes. Que Deus abençoe a todos. Fica o nosso abraço muito carinhoso à família enlutada. Desde já, Deus continue consolando e fortalecendo vocês, familiares da falecida Dona Gerta Blauto. Também demais familiares estão conosco, visitantes. Todo mundo está bem acomodado. Estava tão bonito de ouvir o zum, 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 né, da conversa. Família reunida, conversando, né? Muito bom isto. Nós vamos usar os inários e também a Bíblia, né? Inclusive depois, ao final, eles deveriam estar nos bancos, né? Alguém recolheu e colocou eles de volta lá. Aí a ideia é eles ficarem nos bancos já. Tem um lugarzinho ali, já para eles ficarem depois, tá bom? Se alguém precisar de inário, né? Levanta a mão. Cadê o seu Marcos? O seu Teno tá ali, pode ajudar. O João também estava ajudando ali. Muito bem. No culto de hoje nós vamos conversar sobre as lutas internas que temos, os conflitos que brotam do nosso coração e não daquilo que vem de fora, né? Principalmente aquilo que ingerimos como alimentos, mas a maldade que praticamos vem do nosso coração. E que Deus é aquele que purifica a nossa vida, nos dando perdão, lavando o nosso coração pecaminoso e nos ajudando a vencer as batalhas que travamos em nossa vida. Nós vamos cantar inicialmente o hino 69, com prece nos lábios.
Ficamos em pé, fazemos a invocação. Uma vez me perguntaram, a gente faz a invocação no culto, pedindo para que Deus esteja presente conosco? Quer dizer que Ele não estava presente antes? Resposta a uma pergunta de uma criança, né? Que nos faz pensar, e a resposta: Deus já está conosco, com os seus filhos, e os abençoa diariamente. Mas esse momento de invocação, então nós queremos deixar bem claros para nós e para o mundo inteiro, em nome de quem nós estamos reunidos, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus revelado nas Escrituras Sagradas. A Ele então queremos orar neste momento de invocação, para que Ele nos abençoe também neste momento sagrado. Em nome de Deus Pai, que nos criou e continua cuidando de todos nós e de toda a sua criação. Em nome de Deus Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo seu sacrifício na cruz nos dá perdão dos pecados e a salvação eterna. E em nome de Deus Espírito Santo, que por meio da palavra, do batismo, da Santa Ceia, nos dá e mantém a fé em Cristo e santifica a nossa vida. Querido Deus, por meio da Tua palavra, queremos receber o Teu perdão, o fortalecimento na fé e orientação para a nossa vida. Em Teu nome nos reunimos aqui como Teu povo. Amém. Podemos sentar? Nós vamos agora ter um momento de confissão de pecados, pedido de perdão. Nós vamos cantar o próximo hino, o 124, e com este hino nós vamos nos preparar para este momento.
Ficamos em pé e juntos oramos, confessando pecados e pedindo perdão. Eu, pobre pecador, confesso diante de Deus que infelizmente cometi muitos e graves pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito a seguir. Arrependo-me sinceramente destes meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Ó Deus, confio na Tua graça revelada em Jesus Cristo e suplico que me perdoe todos os meus pecados e conceda o Teu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Ti, meu Pai Celestial. Amém. Da parte de Deus, o meu Senhor, lhe anuncio o perdão que Cristo dá por meio da sua morte redentora na cruz. Os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? O salmo que nós vamos fazer a leitura de forma responsiva é o Salmo 119, versículos 129 a 136. Salmo 119, 119, versículos 129 a 136. Os teus mandamentos são maravilhosos e por isso os cumpro de todo o coração. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Abro a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer aos teus mandamentos. Olha de novo para mim e tem compaixão, como sempre fazes com os que te amam. Conserva-me firme, como prometeste. Não deixes que eu seja dominado pelo mal. Livra-me daqueles que me maltratam, para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. Olha com bondade para mim, teu servo, e ensina-me as tuas leis. As minhas lágrimas correm como um rio, porque os outros não te obedecem a tua lei. Até aqui a leitura do Salmo. Próximo hino que vamos cantar, louvando a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Grande Deus, o teu louvor.
leitura da epístola registrada pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. E aqui temos uma comparação que o apóstolo Paulo fez, provavelmente porque estava preso na cadeia por pregar o evangelho de Cristo em Roma, e ver ali os soldados romanos, os centuriões pretorianos, com as suas armaduras. Então ele, visualizando isso, fez uma comparação, e a chamamos assim de a armadura que Deus nos dá. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Até aqui a leitura da epístola. Cantamos o próximo hino, que está relacionado com esta leitura bíblica, o hino 22, Erguei-vos cristãos.
a leitura do Evangelho, registrado em Marcos capítulo 7, versículos 14 a 23. Texto que é a continuação da leitura do culto passado, e ainda os discípulos eram criticados porque não lavavam as mãos, e assim, antes das refeições, acabavam tornando impuros os alimentos que ingeriam. E aqui então no texto anterior, Jesus diz, citando o texto de Isaías do Antigo Testamento, que aqueles fariseus hipócritas louvavam a Deus com a boca, mas o coração estava longe de Deus. E no texto que vamos ler agora, Jesus continua falando sobre esse assunto, dizendo que não é aquilo que nós ingerimos que nos contamina, mas a maldade, a raiz dela está no nosso coração. Aqueles que puderem ficar em pé, os convido para assim acompanharem a leitura do Santo Evangelho de Marcos 7, 14 a 23. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isso é do coração da pessoa, é o que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para entender, então ouçam. Para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimentos podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. É aqui a leitura do Evangelho. Juntos vamos confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? Cantamos o próximo hino, Em Jesus Amigo Temos.
Que Deus nos abençoe neste momento de meditarmos na Sua palavra. Muitos ferimentos que nós temos em nossa pele são facilmente tratados com pomadas, com curativos, e são lesões superficiais e externas e aparentes aos nossos olhos. Mas tem alguns ferimentos que às vezes se manifestam no nosso corpo, que a causa é interna, que o tratamento tem que ser diferente. Poderíamos dizer assim, um tratamento de dentro para fora. No texto bíblico que nós ouvimos hoje, Jesus nos fala algo semelhante, só que a doença ali é o pecado, é a desobediência do ser humano, que é visível em falas, ações, o nosso comportamento, mas a causa dela é interna. E aí Jesus diz que vem do coração. Até trouxe um coração aí para vocês verem. E ali diz assim: do coração que vem os maus pensamentos. E ele traz uma lista de manifestações desta doença, o pecado, deste mal, que aparece no nosso dia a dia, na nossa fala, nas nossas ações, no nosso comportamento. Mas a causa dela vem de dentro de nós, porque o nosso coração, ele está contaminado, está doente, ele é pecador. O pecado é uma doença que se manifesta exteriormente em conflitos diários e ações pecaminosas, mas as suas razões são internas e profundas. Jeremias nos diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Tem um episódio no Antigo Testamento que fala dessa intenção que começa. Aqui os textos sempre falam do coração, mas a gente poderia dizer também a nossa mente fica maquinando, fica planejando, ou surge uma ideia, uma tentação, e às vezes a gente alimenta essa tentação, começa a dar espaço para ela dentro do nosso ser, e ela toma conta do nosso pensamento, do nosso coração, da nossa vontade, no que se diz, no que está referente a essa ação pecaminosa. E um dos textos emblemáticos é de Caim e Abel, né? Deus diz para Caim, vendo já o seu coração, a sua intenção, quando eles levaram a oferta diante de Deus, e Deus se agradou da oferta de Abel, porque ele escolheu as melhores partes e fez aquilo com um coração de boa vontade. Já o Caim pegou algumas coisas, diz o texto, pegou algumas coisas que ele plantava e levou para ofertar, e ali na sua intenção, o coração não estava com uma boa vontade, não era uma oferta de coração, como costumamos dizer, era de qualquer jeito. E Deus se agradou da oferta então de Abel, por causa da intenção do seu coração. Só que o Caim, ele ficou triste, não gostou daquilo, e começou a maquinar no seu coração, na sua mente. E aí Deus diz, alertando ainda para Caim: o pecado está na porta, à sua espera, ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Eu sei, isso acontece contigo. E por que eu sei que acontece contigo? Porque você é um ser humano igual a mim, e isso acontece também comigo.
nosso coração é insatisfeito. Às vezes o que mora no nosso coração não é algo muito bom, e é isso que contamina. A gente até pode de repente comer um alimento que está estragado ou envenenado e fazer mal para o nosso corpo. Mas aqui, quando Jesus chama os fariseus de hipócritas, não tinha a ver com a pureza que eles tinham e o cuidado em lavar os alimentos e as mãos para não ingerir algo contaminado, impuro. Jesus está falando de algo que precisa ser curado de dentro para fora. E para nós isso é muito complicado, é difícil, não é fácil. Por isso Deus tem o tratamento certo. E através da ação milagrosa de Deus, por meio da sua palavra, Ele age em nós de dentro para fora, toma conta do nosso coração, quer nos orientar e guiar, orientar a nossa fala, o nosso comportamento, o nosso viver, nos dando uma nova direção. Mas como fazer isso? Sozinhos temos até boa vontade e esforço, mas é complicado. Como vencer este nosso desejo do coração corrupto e pecaminoso? Que no texto que lemos no final de semana passado, diz que está longe de Deus por natureza. Deus nos ajuda nesta tarefa. E aqui então quero migrar para o texto que nós ouvimos na epístola de hoje, que fala da armadura de Deus. Até compartilhei nos grupos de WhatsApp essa mensagem, essa imagem, né? Que nos remete à armadura de Deus. E esse é o termo certo. Poderia ser a armadura do cristão, né? Mas não, ela é de Deus. Assim, a farda, quem dá, a armadura, quem dá, é Deus. Nos exércitos, antigamente, não era o soldado que tinha a sua armadura, era o rei que dava a armadura, né? As armas e tudo mais para os soldados. Conosco não é diferente, e é isso que o apóstolo Paulo enfatiza, diz duas vezes inclusive no texto, né? Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. E aí depois, mais adiante, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Ou seja, aqui nós temos uma linguagem que nos remete inclusive ao batismo. Temos aqui a pia batismal, onde tem um texto que o apóstolo Paulo diz que somos revestidos de Cristo. Ele nos dá as condições, as armas, a proteção, e nos ajuda sim a lutar no nosso dia a dia frente a essas artimanhas dos nossos inimigos, como o diabo. O Martim Lutero gosta muito de trazer essas três palavras: o diabo, né, que desde lá de Adão e Eva quer atrapalhar toda a criação de Deus, e principalmente a criatura mais importante, que é o ser humano, que somos nós, colocando armadilhas e tentações para assim nos afastar, o nosso coração estar longe de Deus, e tenha de dentro para fora a inclinação, a vontade, a natureza de fazer exatamente o contrário daquilo que Deus deseja para nós, e está manifestado na sua palavra e nos seus mandamentos. Martim Lutero fala também do diabo, do mundo, de pessoas com quem nós nos relacionamos e andamos, que não seguem a palavra de Deus, ou comportamentos, situações
que nos colocam muitas vezes numa situação de afronta à palavra de Deus, e nos levando a grandes tentações, a cometer pecados. E aí, por terceiro, ele diz da nossa carne, ou seja, brota de dentro de nós. O Adão e a Eva têm culpa, sim, eles foram os primeiros. As pessoas, o mundo à minha volta me leva a cometer erros e pecados, mas a culpa também é tua, é minha, vem de dentro de nós. O nosso coração é cobiçoso, ele nos engana, é carregado de pecados, e só tem um jeito de resolver isso, é com o tratamento que Deus nos dá, por meio da sua palavra, nos regenerando, nos curando, nos perdoando, de dentro para fora. E Ele o faz por meio da sua ação milagrosa, da sua palavra. Esse texto de Efésios é muito legal, eu gosto muito dessas comparações, né? A salvação como capacete, a proteger a cabeça ali, a couraça da justiça, o peito, né? A fé como escudo, para defender dos lares, das flechas, né? Do inimigo maligno. A verdade como um cinturão, sapatos sendo a prontidão para anunciar a boa notícia do Evangelho. Vocês perceberam que todos são, os que eu mencionei até agora, são de defesa na armadura? Mas não é só defesa, tem ataque também. E aí ele coloca a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo dá. A palavra de Deus é a espada. Li um comentário que não é uma espada comprida que nem essa, era uma espada mais curtinha, para ter um embate mais corpo a corpo, mais próximo, quando fosse necessário, quando o inimigo chega muito perto. E às vezes ele está bem pertinho, e vem com suas artimanhas, né? Com suas palavras que nos colocam dúvidas na cabeça em relação a Deus. Palavras que pessoas que nos levam a tentações. Às vezes nem precisa ser uma pessoa, pode ser uma tela de um computador, de um celular, bem pertinho da gente. Aí está a palavra que deve estar ali na nossa mente, no nosso coração, nos orientando para que possamos assim enfrentar. E vejam, é o Espírito Santo que dá a armadura que Deus nos deu, nos ajuda a enfrentar essas situações. O apóstolo Paulo ainda diz e orienta, nos aconselha dizendo assim: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor Jesus e recebendo a força do seu grande poder. A força vem dele, ele que nos dá coragem e força para vencer. Ele ainda diz nesse mesmo texto que ouvimos hoje: façam tudo isso orando a Deus. A oração é uma arma poderosa nesses momentos em que o nosso coração falha e quer nos levar para longe de Deus, e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alertas, não durmam no ponto, não dão chance para o azar. Por exemplo, hoje vocês estando aqui, estão se alimentando na palavra, ouvindo a palavra, vocês estão ficando alertas cada vez mais, estão sendo fortalecidos por Deus. Não desanimem. Aqui eu tenho que dizer para vocês, família enlutada, a Marilis, a Ana Maura, todos os familiares e amigos que estão aqui hoje para lembrar com carinho o falecimento da dona Gerta, não desanimem, né?
Deus também quer consolá-los e fortalecê-los, assim como a todos nós. Orem sempre por todo o povo de Deus. E por fim, aquele que venceu por nós. Sabe quando a gente entra numa batalha e ela já está vencida? Isso nós já temos. Em Apocalipse 17:14 diz assim: eles lutarão contra o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Cordeiro de Deus. É o próprio Jesus. E ele, o Cordeiro, Jesus, os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores. Olha só, somos nós, eu e você, que temos a fé em Cristo, aqueles que são chamados e fiéis. Ou seja, como diz em Romanos 8:31, se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. E nosso Senhor, que já venceu na cruz em nosso lugar, nos dê a força e enche o nosso coração com seu amor, misericórdia e sabedoria. Enche o nosso coração com a fé, por meio da palavra, que é a espada que o Espírito Santo nos dá. E esteja conosco nas lutas do dia a dia, onde já somos vencedores. E aí, ao final, como diz em Apocalipse 2:10, vamos receber a coroa da vitória, a medalha de ouro na vida eterna que Deus preparou para nós em Jesus Cristo. Amém. Ficamos em pé e cantamos, pedindo para que Deus esteja no nosso coração. Criei em nós, Deus, o puro coração, e renove em mim o Espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não podemos sentar? Na oração, como de costume, queremos incluir os aniversariantes desta última semana passada. No dia 23, a Betina Fleck. 24, Clair da Cruz e Maísa Bauer. No dia 25, Ana Paula Nitz e Leonardo Conrad. No dia 26, o César Scheffler e Samuel Feijó. No dia 27, Elisana Vazen, Laura Ren e Nelita da Rosa. No dia 28, o Gabriel Sontag e Joyce Roth. No dia 29, o Edilson dos Santos e Thomas Glaser. São esses então os aniversariantes desta última semana. Queremos aqui também incluir alguns pedidos que nos foram solicitados durante a semana. Inclusive fica aí a divulgação. Se quiserem fazer algum pedido de oração no culto, enviem um WhatsApp para mim, para a gente incluir então aqui nesse momento. Ou venham um pouquinho antes do culto, e me peçam para anotar esse pedido de oração. Então queremos primeiramente agradecer pela recuperação do Cláudio Bauer, que esteve com o coronavírus
entubado, inclusive, está já se recuperando, está bem. E a esposa dele, a Jurema Funchal, com quem eu conversei, ela perdeu a mãe nesta última semana. Então, agradecemos, ela pediu para agradecer as orações que nós já fizemos e queremos orar também para que Deus continue confortando ela. Vamos incluir na oração a dona Miriam Hartmann, que continua hospitalizada. A situação dela é sempre muito delicada. Ela foi desentubada e aí tiveram que entubá-la novamente. E novamente está cada dia, lutando. Então sigam orando pela dona Miriam. O Gerson pediu para incluir aqui, até inclusive na semana passada oramos pelo seu Vitor Bauerman, e hoje está presente a mãe, a dona Lídia. Ele veio a falecer, estava aqui visitando a mãe e faleceu, e queremos então novamente orar a Deus para que conforte e console a senhora e toda a família. Vamos incluir na oração também os familiares da dona Gerta Blaut, e eu quero convidá-los para ficar em pé nesse momento, os que estão aqui no culto por este motivo, especialmente a família, para que os demais também possam vê-los e também, inclusive, externar, não digo dar um abraço, mas dar uma palavra solidária de apoio a eles. A dona Gerta Blaut nasceu no dia 31 de março de 1936 em Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul. Filha de Emma e Evaldo Blaut. Casou com Norberto Oscar Blaut no dia 15 de fevereiro de 1958. Mãe de Amarilis, Andréa, que já é falecida, e Ana Maura. A dona Gerta faleceu no dia 19 de agosto, aqui no Hospital Municipal de Novo Hamburgo, alcançando a idade de 85 anos, 4 meses e 19 dias. Foi sepultada no cemitério luterano aqui de Novo Hamburgo, e deixa enlutados as filhas Amarilis e Ana Maura, os genros Gilvan e Evandro, os netos Jonathan, Vinícius, Gabriel e Rodrigo, e o bisneto Arthur, irmão Manfredo, cunhados, sobrinhos, sobrinhas e demais amigos e familiares. Sempre gosto de colocar essas palavras de Jesus. O contexto é a morte de Lázaro, que depois é ressuscitado por Jesus. Aí ele vai confortando e consolando a irmã, a Marta. Diz a ela então: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Que estas palavras também tragam um consolo a cada uma de vocês. Agora sim, então todos ficamos em pé e oramos. Pai querido e amado, com gratidão reconhecemos as tuas ações e bênçãos em nossa vida, desde o pão de cada dia e tudo aquilo que precisamos para a vida e o sustento. Não merecemos nenhuma dessas bênçãos, mas como um Pai amoroso e gracioso, continuas nos cuidando, nos abençoando, nos protegendo. Que possamos reconhecer e ter gratidão por tudo que o Senhor nos concede. Muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede aos aniversariantes. Derrama as tuas bênçãos na vida e na família de cada um deles. Também te agradecemos, querido Deus, por abençoar a nossa família, nos dar emprego, poder estudar e também poder nos reunirmos como igreja e louvar o teu nome e proclamar o Evangelho. Agradecemos pela recuperação do Cláudio Bauer e também consola, querido Deus,
a Jurema Funchal, que perdeu a sua mãe. Consola também a dona Lídia, que perdeu o seu filho Vitor. Que o Senhor dê saúde à dona Miriam Hartmann, mantenha ela firme, orienta os médicos, dá sabedoria e que todos os tratamentos sejam bem-sucedidos. Conforta e fortalece a família nesse momento. Te pedimos também para que o Senhor console e fortaleça os familiares enlutados da dona Gerta Blau. Dona Gerta, que tinha uma personalidade marcante, sempre muito querida, que deixa saudade na vida da família e também aqui da congregação São Lucas, onde foi fundadora da Serva São Lucas, da congregação São Lucas, e sempre que podia, já com seus 85 anos, estava presente. Que o Senhor agora também esteja presente e console os familiares e lhes dê forças para seguir as suas vidas em frente. Olha com carinho, querido Deus, a todos os que sofrem por doença, por luto, por depressão, ansiedade ou qualquer outro transtorno psicológico. Abençoa os lares, as famílias, que possam viver em concórdia e harmonia. Dá a cada um de nós coragem para testemunhar o Evangelho de Cristo, seja com palavras, como também com ações. Desperta, querido Deus, líderes para servir na tua igreja e também pastores para pregar o Evangelho. Abençoa a todos que aqui estão hoje e a todas as famílias. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças te rendemos, Senhor nosso Deus, por este culto, onde ouvimos a tua palavra e recebemos o teu perdão. Ouvimos a palavra e recebemos a Santa Ceia, onde o Senhor também nos dá o perdão, nos fortalece a fé e aumenta o nosso amor para contigo e para com o nosso próximo. Que esse também nos encoraje a viver a fé que está em nosso coração, a fé em Cristo, testemunhando com ações e palavras no nosso dia a dia. Nos encoraja a testemunhar Cristo para todos e ajudar ao irmão necessitado. Abençoa-nos nesse dia e no decorrer desta semana, e que possamos voltar em breve à tua casa e aqui sermos reabastecidos pelo teu perdão, pela fé em Cristo e também o teu amor. Em nome de Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.